Olá, abençoados, boa noite a todos. Mais uma vez passando aqui pelo canal para lermos algum versículo de algum capítulo da Bíblia consumada pelo Filho do Homem, e sempre agradecendo a vocês aí as visualizações, os likes, agradecendo os inscritos, os novos inscritos, pedindo que você também se inscreva aí no canal, compartilhe as mensagens para que outras pessoas tenham um entendimento que a Bíblia é um conjunto de livros históricos e que não é profético mais, porque tudo já se consumou, como eu já expliquei, espiritualmente na cruz no ano 33, e as últimas profecias, Daniel 9:24 e Mateus 24:34, que tudo não passaria daquela geração e que tudo se consumou no ano 70. E infelizmente os homens, Deus acabou com a religião, Deus derrubou o templo e os seus eleitos, seus filhos, passaram a ser templo e morada dele. Depois de tudo consumado, ele acabou com o sacerdócio humano e que se estabeleceu para sempre o sacerdócio de Deus, do qual sou eu, do qual é você, do qual é pela fé. Então, a religião, ela prega tudo o contrário. E eu não estou aqui para jamais ter a imbecilidade de dizer que eu vou acabar com a religião, que eu vou acabar com isso. Eu não tenho esse intuito. O meu intuito aqui é somente esclarecer a verdade de Deus e mostrar a mentira dos homens. Porque Deus não tem mais nada a ver com nada terreno. Nada terreno. Esse negócio de o cara dizer que é profeta e que ele é o profeta dessa geração, que ele é o apóstolo, tudo isso daí é engano. Tudo isso aí é mentira. Nada disso aí para Deus existe. Porque Deus acabou com a religião. Deus não está dentro de igreja. Deus, ele está em você, se você crê. Entendeu, abençoado? Igreja evangélica, católica, espírita, qualquer coisa que existe aqui na terra, não tem mais nada a ver com Deus. Tudo é coisa de homens. E que eles mentem, que eles enganam e que usam o nome de Deus em vão, para te roubar, para te escravizar, para te enganar. Hoje mesmo aqui no estado do Ceará, em Fortaleza, tá havendo aí uma tal de uma beatificação de uma mulher, dizendo que essa mulher é santa, que a religião católica tornou essa mulher santa. E sabe quantas pessoas estão lá agora? Que eu acabei de ver aqui no jornal daqui de Fortaleza, que seria a Globo, né? A Verdes Mares, a TV Verdes Mares, diz que tem 60 mil pessoas lá. Diz que desde cedo que estão lá, desde levaram sol, levaram chuva, esperando por essa palhaçada aí. Para um homem santificar outro homem, né? Porque quando você expressa a palavra homem, né, se referindo à humanidade, está incluído homem, mulher, criança, tudo. Então, tem 60 mil pessoas lá, desde cedo, aguardando a beatificação, a santificação de uma mulher. Não existe isso, mano. Não existe santo, não existe ser humano santo. O ser humano, ele não é nada, de nada se aproveita. É o que disse Deus, que a carne não se aproveita nada e que o espírito já está pronto. Então, no espírito, realmente nós somos santos. Não por causa de nós,
mas por causa do sacrifício dele, pelos judeus, e que quando nós nascemos, já nascemos santificados, purificados, no Espírito abençoado. O Espírito que em nós habita, são os filhos de Deus, que são santos também, e que são irmãos de Jesus. Entende, abençoado? Que não existe mais. O Jesus de Nazaré, o irmão dele, que se tornou irmão, foram os judeus. E que ele fez tudo para os judeus. Ele cumpriu o que os judeus não cumpriu, a lei e os profetas, né? Ele derramou o sangue pelos judeus, de que eles derramavam era sangue de bode, de touro e de novilha. E então, a primeira aliança, que era humana, que era sacerdócio humano, chegou ao fim. E aí, tudo passou a ser Deus habitando em todos os eleitos. Não tem mais essa macumba que está aí fora. Não tem nada a ver com Deus. Nada que acontece no mundo aí não tem nada a ver com Deus. E não adianta você pedir misericórdia para ele, porque ele não vai ter misericórdia de ninguém. Por que, Lira? Porque se ele tiver misericórdia de você e de mim, porque nós estamos aprontando, né? Porque ninguém vai pedir misericórdia de Deus se não estiver aprontando alguma coisa. E Lira, e por que ele não vai ter misericórdia de ninguém? Porque se ele vai ter misericórdia de você por causa do teu atos, né? Ele está sendo contra ele mesmo. Porque ele revelou a Paulo, que o Espírito já está pronto, que isso sim dependeu dele, do sacrifício dele, mas que a carne de nada se aproveita, e que a partir dali, a partir da consumação da Escritura, a partir da consumação de todas as coisas, que quem fez foi o Filho do Homem. Ele disse que tudo que o homem semear, ele vai colher. Então não tem mais misericórdia. Não tem esse negócio de misericórdia. Não tem esse negócio que Deus te pague. Não tem esse negócio de Deus estar vendo. Deus não está preocupado com nada disso aqui não, pessoal. Mas não. Eu sinto muito. Tudo que está aí fora usando o nome de Deus é só assalto. Só roubo. Só engano. E mais nada. Deus não tem nada a ver com isso. E Lira, tu prega isso para quê? Para levar o teu entendimento. Para você deixar de ser escravo dos homens. Porque ele disse adorar somente em espírito e verdade. Então, o teu relacionamento com Deus, né? É somente você e ele. E você não precisa estar gritando, estar falando nada. Você tem que viver crendo que Deus já habita em você. E se você for falar com Deus, né, como diz aí o macumbeiro, não é para tu dar uma palavra para tu falar com Deus. É só aqui, ó. Só no pensamento. E não é para pedir, é para agradecer. Entende, abençoado? Não é para tu pedir para Deus ter misericórdia de tu, porque tu matou, porque tu roubou, porque tu tá passando fome, por isso, por aquilo. Não. Tu tem que fazer por onde, né? Tu mudar a tua vida. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com carne, com sangue. Entendeu? Eu sinto muito, mas essa é a realidade. Então eu vou continuar aqui, né? Nós saímos de Apocalipse 1:7, né? Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, e eu expliquei lá o que é isso, né? E vou dar continuidade aqui, passeando por esse conjunto de livros históricos que é a Bíblia, e que não é mais profética, e que aqui não tem mais nada para acontecer, porque tudo já aconteceu, e o que se prega aí fora é só macumba, é só engano, que pega a Bíblia, lê para tu, aplica em você, bota pro futuro e fica te roubando. A realidade é essa, a Bíblia não tem mais nada para cumprir, abençoado. A Bíblia não foi escrita para nós, a Bíblia foi escrita somente para os judeus, mais uma vez, que estavam vivendo aquela geração, que estavam passando por aquela geração, que estava antes da consumação das promessas que foi feito pelo Deus de Israel. Pra quem, Lira? Só pro povo de Israel, seu monte de macumbeiro infeliz. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui, como eu falei para vocês, passeando
aqui nesse conjunto de livros históricos, a Bíblia, que não tem mais nada para se cumprir e que não é profético, que não tem nada para botar para o futuro, quem bota a Bíblia para o futuro são um monte de ladrão para te roubar, para te escravizar, para querer o teu voto para dar para esse infeliz que está aí no poder. E que vocês estão tudo doido. Tô falando dos evangélicos, tá? Tô falando dos católicos. Eu tô falando desse povo aí que é enganado e que não quer ouvir a verdade. E eu não tô aqui, logicamente, para ter milhares e milhares aqui de visualização e a pessoa não tem entendimento. Não me interessa. Eu não tô aqui por visualização. Eu não tô aqui por negócio de like nem nada, não. Eu tô aqui para levar o entendimento de quem quer. Quem não quer, continua na tua macumba. Continua aí indo para o chamado templo, chamado para as igrejas, para tu ter o entendimento que Deus só tá lá. Quando tu sai de lá, tu tá sem Deus. E quando tu sai da tua casa, tu tá sem Deus. E Lili, quando é que os evangélicos e os católicos têm Deus? Só quando tá dentro da macumba, chamada igreja, da qual Deus disse lá em Atos, sendo Deus criador do céu, da terra e de todas as coisas que existem nela, presta atenção, ignorante, não habita em santuário feito por mão de homem. Lira o que é santuário feito por mão de homem? Todas essas macumbas aí que tem em cada esquina. A chamada igreja, o chamado templo. Deus não tá lá. Deus não tá lá. E tá onde, Lira? Tá em tu, se tu crê. Aliás, ele tá em tu de qualquer jeito. Se tu for eleito, só que você não tem entendimento. Porque você adora a criatura, você não adora o Criador. Adorar a Deus só é espírito de verdade, não é para tu sair da tua casa. E se tu sair, Deus está contigo. E se tu voltar, Deus está contigo. E se tu estiver dentro da tua casa, Deus está contigo. Por quê? Porque tu é templo e morada dele. Ele mora em tu, ele habita em tu, ô ignorante. Então, ó, eu vou ler para vocês aqui, né? Hebreus 9:11, que o teu pastor, ele não vai pregar isso aqui nunca, tá? Que ele não quer você com entendimento. Ele quer vocês bem burrinho, dando o teu dinheiro, dando oferta, fazendo campanha, entendeu? Dizendo esse homem é uma bênção, é um profeta. Entendeu? O idólatra. Idólatra, meu amado. O homem que adora outro homem é idólatra. O homem que sai da tua casa para adorar pedaço de pau é idólatra. Para adorar uma santa do qual o homem foi que santificou, porque não existe ninguém santo. Maria nunca foi santa, abençoado. Maria nunca foi santa. Nem um homem da terra e nem uma mulher da terra nunca foi santo. Tudo isso aí é macumba, é fábrica de santo. Que vocês não têm entendimento de nada. Hebreus 9:11. O sacrifício de Cristo, olha, não se repete e é perfeito e eficaz. Que sacrifício, Lira? Sacrifício dele na cruz, ô criança. O sacrifício dele, que ele sofreu, que ele derramou o sangue, que ele apanhou, que ele tomou vinagre, que ele levou mãozada na cara, que para vocês religiosos, ele não fez nada. Vocês estão atrás de homem, atrás de pedaço de pau, atrás de uma mulher que não tem mais nem cabelo, dizendo que ela é santa. Hebreus 9:11. Quando, porém, veio Cristo, ele já veio. Quando, porém, veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizado, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, esta criação, né? Paulo ele está se referindo lá. Essa carta aqui é aos Hebreus, ó. E por que não é para nós, Lira? Nós não existia? Nós não existia. É para tu ler, para tu entender que para eles lá, ele já tinha feito todas as coisas. E que acabou com o sacerdócio humano. A criação daquela geração, a criação daqueles homens, daquele sumo sacerdócio humano, né?
Acabou. Porque ele não chegava a lugar nenhum, como não chega essa macumba de hoje. Então ele próprio se tornou sumo sacerdote para sempre. Por quê? Porque acabou o sacerdócio humano, acabou a primeira aliança que era para o homem fazer e que nunca fez nada. E ele veio e fez, e aí se tornou o sacerdócio espiritual eterno para sempre, que não morre ignorante. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, que bem já realizado, Lira? É a primeira aliança, a lei e os profetas. Tudo que o homem não pôde fazer, o judeu, ele veio e fez. Entendeu, criança? E falou na cruz, está consumado. Está consumado o quê? A escritura. João 19, 28, 29 e 30, que vocês não querem saber. E quando você fala para o infeliz desse aí, o evangélico, ele diz, isso aí é o teu entendimento. Não é entendimento, infeliz, é a verdade, que vocês não aceitam. Você aceita um homem gritando, pulando, feiticeiro pulando, gritando, parece um macumbeiro, isso aí vocês aceitam. Então, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo que não é mais humano, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não de homens. 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. Então, o sacerdócio humano, o chamado cão guloso, pastor, né, essa desgraça que está aí fora, o que eles usam? Não usam mais sangue de bodes e de touro. Eles usam suco. Que suco? Aquele que suco, que é R$1. Ele usa essas coisas. E mais nada, né? E o resto é tudo macumba. Feitiçaria, macumbaria. Lê a Bíblia aí, aplica em você, te rouba, aí diz que quando tu não dá, diz que tu é ladrão. Esse monte de ladrão. Aí continua aqui, ó. Por meio de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, o sangue dele, que o desgraçado aí fora e o religioso, o evangélico que não sabe de porra nenhuma, ele diz assim, ó, só o sangue de Jesus tem poder. Não tem poder, ô coisinha, não tem poder. Sangue de Jesus, nem sangue não tem mais. O sangue ficou todo na cruz. Eu vou dizer para tu aqui, ó. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue. O sangue dele foi derramado na cruz, ô coisinha. Não tem mais esse negócio que só o nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder. Isso daí é macumba que tu aprendeu a vida inteira. Entendeu? E a mentira dos homens se tornou verdade, e a verdade de vocês tudo é mentira. Diz que é entendimento meu. Entendeu? Não tem sangue. Hoje não tem mais esse negócio de sacerdócio humano, de pastor, de discípulo, de apóstolo, dessa macumbeira aí chamada bispa, esse macumbeiro chamado bispo. Não existe isso mais. Para Deus. Não existe. Existe para os homens. Existe para os homens. Se vocês querem servir somente o homem, então vocês têm que se manter nas igrejas de vocês. Vocês têm que se manter nessa macumba chamada igreja, que para Deus não existe. Nada disso aí para Deus existe. Nada. Não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por toda, tendo obtido eterna redenção. Então, tudo aquilo que os judeus faziam para tirar pecado, né? Para que o pecado para os judeus, como eu já expliquei 1000 vezes, agora 1001, foi a transgressão da lei. Então, como ele através do seu sangue, através do seu sacrifício, ele entrou no Santo do Santo uma vez por toda, e aí ele obteve a eterna para sempre redenção. Que redenção?
Os pecados dos judeus, não nossos. Nós não existia. Nós não conhecemos pecado. Isso para vocês é uma loucura. Porque tu fuma, tu bebe, né? Mesmo estando na igreja, vocês fazem isso escondido. Vocês, o próprio pastor pega a mulher dos irmãos e aí vocês dizem que é pecado. Não é pecado. Para Deus não é pecado. Nada daí para Deus dessa chamada igreja não tem nada a ver com Deus. Não tem nada a ver com Deus. E o que é, Lira? Obra da carne. Tudo que tu semear, tu vai colher. Não tem nada a ver com Deus mais. Nada. Nada, nada, nada. Você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quiser. Matar, roubar, se prostituir. Dar o que você quiser, porque é teu, né? Deus não tem nada a ver com isso. Isso é uma obra da carne, abençoado. Que vocês não aceitam. Nem amarrado pelos olhos. Vocês não aceitam. Deus não é vigia. Deus não é empregado de ninguém para viver a vida inteira vigiando ninguém. Vendo o que tu vai pecar, o que tu não vai pecar. O pecado para Deus, ô ignorante, foi passado, porque a Bíblia é passado, a transgressão da lei dos judeus. Moisés instituiu a lei para eles cumprir. Eles não conseguiram cumprir, mesmo porque era tudo sombra, se viu diário para eles se chegarem a Deus. Nós não existia. Quando nós existimos, quando nós nascemos, já nascemos com Deus, já nascemos com tudo. Entendeu, ignorante? Então, o pecado para Deus não existe mais. Tudo que tu semear, tu vai colher, criancinha. Isso desde o ano 33, quando ele falou está consumado. E levantou Paulo para dizer isso. Tem nada a ver com pecado. Não existe mais pecado para Deus. Ninguém vive mais contra Deus. Ninguém é inimigo de Deus. Ninguém. Você é inimigo sabe de quem? O pastor é inimigo de vocês. Que te engana, te rouba. O papa, o padre é inimigo de vocês. A igreja, de uma maneira geral, é inimigo de vocês. É tanto que está aí o Brasil dividido. O Brasil está aí dividido. Uma violência total. Por causa de quê? Por causa da adoração a homens. Só por isso. Então, continuando aqui, ó. No 13 ele diz: portanto, se o sangue de bodes e de touro, falando dos macumbeiros, e a cinza de uma novilha aspergido sobre o contaminado, falando dos judeus, os santificam quanto à purificação da carne, falando da lei, né? E falando isso aqui, né? Não é o interior. Esse sangue de bodes e de touro que eles usavam era para a santificação, que na verdade, aliás, para a purificação da carne. Que tudo isso aqui é um engano. Tudo isso aqui é uma mentira, porque carne não se purifica, carne não se santifica, carne não serve para nada, a não ser ir para o inferno. Que inferno, Lira? Sepultura. Que o meu pai já foi para o inferno, a minha tia, a minha irmã, o meu irmão, tudo foi para o inferno. E eu estou aguardando ir para o inferno. Que esse macumbeiro, esse feiticeiro, esse desgraçado, esse infeliz, ele me fez medo a vida inteira, mandando eu ir para o inferno dele aí, que não existe. Que o inferno desses macumbeiros aí é o lugar onde, segundo ele, quem não dá o dízimo, quem não anda nessa macumba aí chamada igreja, diz que vai sofrer lá. E o que é inferno, Lira, da Bíblia? Inferno é sepultura. Inferno é ágil. Inferno é mundo dos mortos. Sheol do hebraico. Mundo dos mortos. Regiões inferiores da terra. Nós estamos aqui em cima, aí embaixo é inferior. E para onde é que tu vai? Para o inferno. Para debaixo do chão. Regiões inferiores da terra. Entendeu? Que vocês não querem isso. Vocês querem ter medo de ir para o inferno. Ter medo do Satanás. Satanás é você, pessoal. Satanás sou eu.
Satanás é a nossa carne, que se opõe às coisas de Deus. Essas religiões que estão aí fora são tudo um monte de Satanás, porque ele se opõe. Pedro foi chamado de Satanás porque Jesus disse que ele tinha que morrer, ele tinha que apanhar, ele tinha que ser crucificado. E Pedro ficou contra. Falou para ele que nada disso te aconteça. Bom é ficar conosco aqui, multiplicando o pão, fazendo os mortos ressuscitar, fazendo o cego enxergar. E o que foi que Jesus falou? Arreda, Satanás. Arreda, Satanás. Satanás é tudo aquele que se opõe às coisas de Deus. Toda religião é Satanás, junto com os membros. Satanás é um monte de mentiroso que se opõe à verdade de Deus. Simples assim. Então, abençoado, então aqui, 14, muito mais o sangue de Cristo, fazendo a comparação do sangue de bodes e de touro com o sangue de Cristo, e ele diz no 14, muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa. Aqui nós cremos que é Paulo. Então, quando o autor desse livro aqui, chamado Hebreus, que foi para os Hebreus, quando ele diz assim, muito mais se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência. A nossa consciência é Paulo se incluindo e dizendo para os hebreus, a nossa consciência, a minha e a de vocês. Não tem nada a ver com nós aqui. Que o pastor diz assim, tá vendo aí? A nossa. Aí traz para hoje. Mas isso daqui foi no ano 60 e pouco, porque Paulo morreu no ano 67. Isso daqui deve ser ano 62, 63, 64 ou 65. Paulo morreu em 67, decapitado por Nero. Que vocês não querem saber disso, vocês querem saber de macumba. Então, purificará a nossa consciência de obras mortas. Que obras mortas? Tudo aquilo que era da lei, tudo aquilo que foi e que ele fez, que ele cumpriu todas as coisas, isso é obra morta, ficou para o passado. E ele diz, purificará a nossa consciência de obras mortas, olha, para servirmos ao Deus vivo. Que Deus vivo, Lira? Espírito. Espírito não morre. Esse Deus vivo do qual Paulo diz que ele lá teria que ter a consciência para servir esse Deus vivo, está se relacionado a adorar a Deus só em espírito e verdade, e que não tinha que retroceder, não tinha que voltar para a lei, não tinha que voltar para a igreja, não tinha para voltar para templo, porque ele já tinha feito todas as coisas e que o ministério agora era espiritual, era só Deus em todos. É isso, abençoado. Então, eu vou parar aqui no 15, no 14, e vou agradecer a vocês, pedir desculpa aí pela demora. O intuito é fazer um vídeo curto, mas aí a gente vai lendo, vai falando, vai explicando e o tempo termina passando. Porém, o meu objetivo aqui é levar o entendimento para aqueles que querem ter o entendimento e que na verdade são pouquíssimos, mas mesmo assim tudo já está consumado, não tem mais nada para fazer. Tanto vai você estar na macumba como não está, a obra de Deus na cruz foi para todos os eleitos, para todos os filhos. Que filho? Os espíritos. Eu não sou, mais uma vez, eu não sou filho de Deus. Sou filho do seu Dácio Alves Lira e Inês Serreira Lira, que se apaixonaram, coisaram, e aí, nasceu essa beleza aqui. Simples assim. E Deus é pai de quê, Lira? Dos espíritos. Obrigado e até a próxima.